Perfeito, então. Então, olá a todos, sejam todos novamente muito bem-vindos a essa jornada aqui de aprendizado. Então, me chamo Luiz, vou conversar um pouquinho aqui com vocês sobre o treinamento que visa aqui melhorar o atendimento, tá? Melhorar a experiência do cliente. Como é que a gente faz isso? Entregando para ele um catálogo completo, né? Mas que não seja um catálogo extenso, não prejudicando a sua experiência. Então, um catálogo que ele vai bater o olho e vai localizar o que ele precisa de forma rápida e ágil, né? Então, ele não vai ter que ficar descendo, subindo, procurando, porque o cliente, se ele tiver que procurar muito, ele não vai abrir o atendimento, né? Então, ele vai entrar em contato com vocês dizendo que não achou, sendo que a gente foi lá e dedicou tempo para construir o catálogo para ele, né? Então, vamos abordar a parte do catálogo, vamos abordar também as questões de SLA, né, que é o tempo aí de atendimento. Aqui na Agidesk a gente buscou aí na literatura e nós temos então um SLA que aborda o início do atendimento e um que aborda também o encerramento. Por que a gente tem um que aborda o início? É justamente para o cliente não ficar ansioso. Será que alguém vai me atender? Será que alguém viu? Será que eu abri certo? Então, vai ser apresentado em tela a data e hora, conforme a gente vai ver aqui, para início e para término. Tá? Vamos também configurar, porque dentro de um SLA temos que ter horários de equipe. Então, vocês vão ver que pode ter um horário individual para cada equipe, pode ter horário para agentes específicos. Vamos ver também a questão de feriados, né, que impacta diretamente no nosso SLA. Se não tem ninguém trabalhando no escritório, então não tem por que a gente ser penalizado com o SLA. Então, ele é jogado para o próximo dia útil. Certo? Então, vamos para a prática. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Vou dar um zoom aqui, então, para facilitar na visualização depois do vídeo, né? Então, estamos aqui no nosso portal do Agidesk. Lembrando que para eu fazer toda e qualquer configuração, eu sempre tenho que ser um agente. E um agente o quê? Administrador. Então, se eu tenho aqui a roda dentada aqui que simboliza as configurações, eu vou conseguir fazer todas as configurações, né? Então, para o treinamento de hoje, vamos vir em operação. Então, aqui ele já nos dá uma colinha do que a gente vai fazer. Então, entrando na operação serviços, a gente já tem um spoiler do que a gente vai ver. O que a gente vai ver? O catálogo, tá? Então, é isso que a gente vai construir e editar. Para fazermos toda e qualquer mudança, a gente precisa vir em configurar. Quando clicamos em configurar, a gente já se depara com os serviços. Então, nesse nosso exemplo deste ambiente, temos 23 serviços, tá? Temos aqui, ó, nessas três listas, uma barrinha lateral que nos dá um apoio aqui, informando que também temos 23 serviços e 23 estão publicados, tá? Posso ocultar ela. Então, como que funciona? Eu vou abrir mais uma telinha aqui, em paralelo, para eu ir apresentando a configuração e como ele está ficando. Aqui nós temos a visão do cliente. Então, na visão do cliente, que a gente já se depara com as sessões. Então, essas caixinhas aqui, essas imagens, chamam-se sessões. Eu vou clicar na seção de suporte TI, por exemplo. Dentro da seção suporte TI, eu tenho tópicos. Tá? Então, acesso de usuário, Wi-Fi, equipamentos e assim por diante. Quando eu clico em um tópico, em determinado tópico, ele me apresenta, então, alguns serviços. Quando a gente fala de melhorar a experiência do usuário, é justamente trazer uma visualização inteligente. Então, imagine se eu tivesse, ao invés de separado por tópicos, eu tivesse apenas colocado solicitações. E dentro aqui de solicitações, eu colocava tudo. Então, reset de senha, daí daqui a pouco computador com problema, troca de mouse, enfim, tudo dentro do mesmo local.
a experiência dele vai ficar um pouco prejudicada. Então, dessa forma, batendo o olho, a pessoa nunca acessou no Agidesk, nunca viu, mas ela está com um problema no Wi-Fi. Ela vai bater o olho aqui e vai dizer que ela está com um problema de configuração. Ou ela quer solicitar um voucher para um visitante. Então, ficou muito mais prático, muito mais organizado. Da mesma forma, se ela está com algum problema de equipamento, ela precisa de uma manutenção. Ela vem direto aqui, ela não vai ficar procurando entre vários. Tá? Então, essa organização aqui melhora a experiência do nosso usuário. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para tornar aqui fácil e tranquila a visualização? Primeiro, a gente tem que entender um conceito. Dentro da seção, suporte TI, temos o tópico. E dentro do tópico temos os serviços. Eu não tenho limitação de tópico, posso criar quantos eu julgar que for necessário para o meu processo, assim como de serviços dentro do tópico. Lembrando que muitas das vezes o menos é mais, né? Então, a gente tem que sempre manter a experiência boa do nosso usuário. Voltando para as configurações, sabendo que temos uma hierarquia, que é seção, tópico e serviço. Então, elas estão dispostas aqui para nós. Ó. Então, o serviço, ele está dentro do tópico. O tópico está dentro da seção, certo? Então, para a gente configurar, a gente pode fazer de duas formas, tá? Então, estou aqui para mostrar para vocês as duas. Mas a gente vai sempre optar pela forma ágil, né? Então, a forma que vai nos dar menos trabalho. Mas a gente também pode fazer a forma que é um pouquinho mais trabalhosa, mas se a gente se sentir seguro de ir por esse caminho. Vocês vão ver que as duas formas é bem tranquilo de fazer. Qual que é a forma que vai te dar um pouquinho mais de trabalho? Você vai vir na seção, mais criar, e vai criar a seção. Depois você vai vir no tópico, mais criar e vai criar o tópico. Depois você vai vir no serviço, mais criar e criar o serviço. Tá? Mas, sabendo que o serviço tem que estar dentro do tópico e o tópico dentro da seção, vamos começar de trás para frente, para facilitar a nossa vida. Então, eu vou clicar em serviço, mais criar, serviço. Por que a gente vai fazer isso? Ele já está me perguntando os campos superiores. Então, eu já tenho que informar qual que é a seção. Então, aqui o Agidesk ele vai me listar as que já existem. Mas agora vocês vão me perguntar, Luiz, mas a que eu quero não está aqui. Eu quero criar uma chamada treinamento. Então, eu vou ter que fechar aqui, clicar em seção. Não precisa. Aqui no Agidesk a gente tem um conceito aqui de agilidade. Então, eu vou apenas digitar a seção que eu quero. Por exemplo, treinamento. Ele vai procurar e não vai localizar. De fato, não tem. Mas ele está me perguntando, deseja criar e relacionar? Sim, eu quero criar. Então, eu vou clicar nele. Então, eu acabei de criar uma seção que antes não tinha. O tópico, ele vai estar em branco, porque eu acabei de criar o treinamento. Então, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou digitar treinamento presencial. Vou clicar para ele criar. E o serviço é o título. Título do quê? Do serviço. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, solicitação de treinamento. Público-alvo. Tá? O público-alvo é quem pode abrir essa solicitação de treinamento. Quem vai visualizar a caixinha lá de sessão, a caixinha de tópico e vai poder clicar para abrir o treinamento. Esse pedido. Se eu deixo geral, qualquer pessoa com usuário e senha vai poder fazer essa solicitação. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Eu posso restringir para interno, né? Então, somente para os agentes, então são os atendentes, externo, e eu posso restringir. É bem legal de trabalhar com restrito, porque vamos trazer aqui um exemplo. Digamos que aqui a gente criou a seção de departamento pessoal. O tópico a gente falou sobre desligamentos, ou qualquer outro tópico, e o serviço é solicitação de desligamento. Se eu deixo geral,
qualquer pessoa, inclusive um cliente, vai poder vir aqui, não gostei do atendimento aí do Júnior, eu vou pedir o desligamento dele. Então, não é assim que funciona, né? Então, a gente vai fazer da seguinte forma, vai restringir, criaremos um grupo de permissão, que a gente viu, e tem treinamentos gravados aqui disponíveis no YouTube, sobre grupo de permissão. Eu crio um grupo chamado gestores, coloco as pessoas que são gestores da empresa, e somente elas visualizarão o serviço de solicitação de desligamento. Então, para isso que serve o público-alvo. Eu vou deixar para o nosso exemplo aqui como geral, fluxo de trabalho. Então, caso, a gente vai ver mais para frente, né? Próximos treinamentos sobre Agiflow. Caso esse serviço precise estar dentro de um fluxo, estar num fluxo, a gente vai informar aqui qual seria o fluxo que a gente criou, tá? Aqui é muito importante, tá? Equipe de atendimento. Estão vendo que ela não é obrigatória, assim como esses aqui são obrigatórios. Porém, se eu não informar nenhuma equipe aqui, vamos voltar ali para aquele exemplo que eu dei antes, solicitação de desligamento. Não deixei nenhuma equipe aqui. O gestor foi lá e abriu a solicitação de desligamento do Luiz. Ao invés de cair para a equipe que tinha que cair, que era do RH, de lá, emissões, caiu para todas as equipes. Então, caiu lá para a equipe de suporte, a equipe de marketing, todas as equipes, tá? Cadastradas aqui na Agidesc. Então, toda a empresa vai saber que determinada pessoa vai ser desligada, inclusive ela. Então, aqui a gente tem que cuidar com a segurança da informação. Então, nunca vocês vão esquecer de colocar aqui a equipe. Tá? Então, daqui a pouco, a solicitação de treinamento vai cair lá para manutenção. Manutenção não dá treinamento. Então, eu estou apenas criando uma poluição para os outros times. Tá? Então, vamos colocar aqui a equipe. A equipe que eu quero vai ser a equipe de treinamento presencial. Tá? Vamos criar uma outra que já tem ali um exemplo. Eu não preciso sair, porque agora vocês já entenderam o conceito. Eu consigo digitar. Então, vai ser a equipe de treinamentos. Gostei desse nome. Vai ser esse aqui. Deseja criar. Então, ficou a equipe de treinamentos. O que aconteceu aqui? Eu criei a equipe, porém, só para agilizar esse processo. Depois eu tenho que ir lá na equipe e informar quem são os agentes que vão fazer parte dessa equipe. Tá? Então, eu só agilizei uma etapa. Tipo de tarefa. O tipo de tarefa a gente tem que informar para depois eu ter um caminho para chegar no meu indicador. Então, não adianta, eu quero saber todos os tipos que eu atendi de dúvida, mas eu não venho aqui e não coloco nenhuma dúvida. Então, o Agidesc não vai te entregar nada. Então, você tem que construir lá o caminho para ele chegar no indicador. E colocar aqui uma solicitação. A prioridade, muito importante. A prioridade, ela vai ser um gatilho para que o Agidesc construa a política de SLA que a gente vai ver agora na sequência. Se eu não colocar nada, o Agidesc vai procurar e não tem nada, ele não vai construir nada. Então, por exemplo, para a solicitação de treinamento presencial, eu vou dizer que a prioridade é alta. Tá? Luiz, mas quanto tempo que é alta? Calma, a gente vai ver agora na sequência. Só vou informar aqui ela por enquanto. Vou salvar. Certo? Acabamos de registrar. Vamos ver lá a telinha como que ficou. Agora eu já tenho a minha sessão de treinamento criada. Certo? Luiz, mas por que as outras têm imagem e essa não tem? A gente ainda não chegou lá, a gente vai personalizar ela. Então aqui, sempre recomendo, né, vocês colocarem uma imagem para dar aqui um toque aí de personalidade da empresa de vocês. Então, clicando aqui na sessão, eu tenho o nome da sessão, o tópico e o serviço. Vou fazer mais um rapidinho aqui. Serviço, mais criar serviço. A sessão a gente já tem que é treinamento. O tópico, treinamento presencial não, agora eu quero outro. Treinamento EAD. Acabei de criar.
vai ser solicitação de treinamento EAD. O público vai ser o geral, a equipe vai ser a de treinamentos, o tipo vai ser uma solicitação também, e a prioridade desse vai ser baixa. Feito isso, salva. Fiz um pouquinho rápido para vocês verem como é dinâmico, como é fácil de fazer. Tá? Em menos de aí, talvez 5 segundos, 10 segundos, eu criei mais um. Vou atualizar aqui agora a página. Então, agora eu tenho 2 tópicos, tá? E eu tenho aqui os serviços, tá? O que a gente recomenda como uma experiência legal aqui para o usuário? Vamos tentar evitar esse tipo de situação na qual, assim, tem um serviço tópico, um serviço tópico. Daqui a pouco a gente poderia fazer treinamentos, e daí vai estar assim, solicitação de treinamento presencial, e aqui do lado, solicitação de treinamento EAD. Visualmente ficaria mais organizado. Tá? Mas isso conforme a necessidade de cada um. Se fica melhor dessa forma, ok. Certo? Seguindo aqui. Depois que eu cliquei para salvar lá o serviço, ele me colocou nessa página. O que a gente tem nessa página aqui que é interessante? Ó? Conteúdo. Pode criar aqui uma orientação para a pessoa que está abrindo o atendimento. E aonde que isso aqui aparece? Voltando aqui, ó, sou cliente, eu posso clicar para solicitar, ou eu tenho um izinho aqui, quero ver detalhes. Ó. Eu sempre recomendo, né, todo mundo que me conhece, já teve treinamento comigo, a gente colocar alguma informação aqui, nem que seja uma informação básica, tá? Um Ctrl+C, Ctrl+V, para não ficar em branco aqui, tá? Então a gente vem e coloca aqui, pesados, clientes, né? Colocamos um texto aqui, conforme com detalhes sua solicitação. Fique atento aos prazos. Enfim, tá? A gente pode colocar aqui algumas informações, assim como palavra-chave. Então, aqui é solicitação de treinamento EAD, mas eu posso colocar uma palavra-chave. Tá? Por exemplo, vou botar aqui Luiz. Posso criar a palavra-chave que eu julgar necessário. Por exemplo, digamos que seria o RH, solicitação de vale transporte. Aqui em Porto Alegre, de onde eu falo, o cartão do ônibus de metrô se chama TRI. Então, popularmente é TRI. Então, eu posso vir aqui e colocar TRI. Então, não existe, vou criar. Porque quando o meu usuário for pesquisar, talvez ele não vai colocar vale transporte, talvez ele pesquise como TRI. Então, eu estou dando uma ajudada ali para que ele siga, tá? Então, registrei aqui. Ó, vamos voltar lá no início. Ó. Sou cliente, vim aqui em serviços disponíveis. Eu quero o treinamento do Luiz, mas eu não sei, não estou achando aqui o que é. Então, ele vai vir e vai digitar Luiz, e vai dar um Enter. Então, aqui, onde eu coloquei Luiz, ele vai aparecer. Tá? Onde eu coloquei as informações. Assim como, se eu digitar TRI, ele vai puxar aquela palavra-chave que eu coloquei. Então, isso aqui não é um campo obrigatório, mas é um campo para auxiliar o usuário. Vocês lembram lá que a gente preencheu alguns campinhos? Ele também é apresentado aqui. E vocês, né, nunca vão esquecer, tá, de preenchê-los. Então, campos são esses: equipe de atendimento, tipo de tarefa e a prioridade. Tem um outro campinho aqui que é opcional, que chama-se agente responsável. Então, digamos que na equipe de treinamentos, existem 10 agentes. Desses 10, o EAD vai cair sempre para o Luiz. É só o Luiz que faz. Por que eu vou deixar esse lá para que daqui a pouco uma outra pessoa sem querer pegue, ou eu vou dificultar a vida ali do Luiz, para ele ter que estar olhando dentro de todas as solicitações aquela que ele vai pegar. Então, se eu vir aqui em agente responsável, eu já coloco direto o nome do Luiz ali. Então, ao invés de cair para
toda a equipe, alguém pegar, ele já cai direto na fila de atendimentos do Luiz, facilitando e agilizando ali esse processo. Caso eu não queira, tem que ficar ali para uma das 10 pessoas pegar, eu deixo em branco. Então, campos obrigatórios, aqui a gente pode informar que para ser concluído o chamado, alguém abriu o atendimento, o Luiz foi lá atender. O Luiz tem que classificar o encerramento, tá? Vai ter uma opção na qual ele vai dizer que, por exemplo, foi um erro de sistema, foi alguma outra informação. Não é o caso aqui, tá? Então, a gente não vai obrigar. Descendo um pouco mais aqui, eu tenho pesquisa de satisfação. Então, vai existir algum serviço que, por exemplo, é uma reclamação. Então, o cliente ele está reclamando de algo, a gente viu internamente que ele não tem a razão nesta solicitação ou que a gente não vai atender o que ele está pedindo. Então, a gente vai dar uma negativa. E eu vou lá, digo que a gente não vai fazer, que ele não tem a razão, encerro o atendimento e mando uma pesquisa de satisfação automática lá para o e-mail dele. Então, se ele já estava insatisfeito, talvez ele não vai entender que ele está julgando o atendimento, não a situação. Tá? Então, a situação de não fazer o que ele pediu deixou ele insatisfeito. Mas eu atendi ele de forma cordial, expliquei por que não ia ser feito, fiz tudo certinho, né? Faltou só pegar ele no colo e dar um chocolate para ele. Mas mesmo assim, ele foi lá e colocou que estava muito insatisfeito. Mas foi com a situação, não foi com o Luiz. Então, a gente pode não gerar a pesquisa para este atendimento. Para os demais, a pesquisa será enviada normalmente. Tá? Então, aqui nós temos estas informações. Tá? Eu vou clicar aqui para salvar. Eu tenho o gerenciamento também. O que é o gerenciamento? Se algum dia algum gestor chegar assim, Luiz, eu quero saber toda a história, todos os atendimentos que já foram abertos. Eu posso clicar aqui em atendimentos e o Agidesk vai me listar todos os atendimentos que já foram abertos aqui na história, desde que a gente criou esse atendimento. Então, no caso, nenhum, porque a gente acabou de criar, né? Então, viram que para criar um atendimento, um catálogo, ele é simples, tá? A gente só tem que organizar que fique estruturado de uma maneira que não vai prejudicar a experiência do cliente, certo? Vamos deixar, então, um pouquinho mais completo agora esse nosso catálogo. Vamos vir aqui nas configurações, vimos em operação. Temos a política de SLA. Então, antes de eu entrar na política de SLA, eu vou mostrar para vocês, eu gosto de fazer essa comparação, como que é para um atendimento sem uma política de SLA definida. Então, o cliente vai clicar em solicitar, ele vai ter um formulário para preencher, isso é assunto de outros atendimentos, outros treinamentos, tá? Inclusive, no YouTube temos aí já falando desse assunto. Mas eu vou preencher aqui. Cliquei para salvar. Então, acabei de abrir o atendimento que a gente acabou de criar o serviço. Se eu não tenho política definida, eu estou na visão do cliente. O que ele está vendo? O atendimento está pendente, ele sabe que alguém da equipe de treinamentos vai atender ele, mas ela está aqui, ó, com um tracinho ainda. E ele não sabe quando vai ser iniciado e ele não sabe quando vai ser encerrado. Então, aqui já gerou uma ansiedade no cliente. Então, pode ser que daqui a meia hora ele entre em contato com a TI, ou com o setor, né, perguntando se alguém vai atender ele. Pode ser que daqui a 2 horas ele pergunte alguma outra informação. E ele não tem uma informação prévia. E também, pessoal, quem vai querer usar o Agidesk para fazer indicadores, para tirar dados, aqui já está mascarando um dos principais, né, que é os meus prazos de atendimento. Então, se eu deixo assim, eu estou vivendo num mundo fictício, né, onde nada atrasa, onde tudo está dentro do prazo, onde ninguém está fazendo correria para atender, e a gente sabe que a realidade não é essa, né?
Então, se eu quero, por exemplo, justificar para uma diretoria que eu preciso contratar uma ou duas pessoas, aqui vocês vão tirar as informações. Mas se nada atrasa, como é que eu vou justificar lá para a diretoria que eu preciso de mais 2 funcionários? Se eu tenho aqui o dado me dizendo que sempre a gente inicia atrasado, a gente encerra com atraso, então a gente consegue ver pontualmente se é só uma equipe, ou se são algumas pessoas que estão atrasando, ou se é toda a equipe. Se é toda a equipe, então não é algo pontual, né? Então a gente consegue ter dados e fatos para apresentar à diretoria. Então, vamos ver aqui como é que a gente melhora esse cenário aqui. Vamos vir em políticas de SLA. Aqui a gente tem duas, tá? Eu vou excluir essas aqui. Mas, na teoria, a gente vem com nenhuma. Então, a gente tem que informar a Logdesk. Como é que a gente cria? Ó? Mais que auto-explicativo, né? Mais criar. Eu vou colocar aqui o nome da política que eu quero. E ele vai me questionar. Tá, como é que a gente vai fazer isso aqui, Luiz? Horários de atendimento da equipe, ou seja, se a equipe trabalha das 8 às 18, só vai contar o SLA nesse tempo. Bateu 18 horas, ele vai congelar e vai tocar para o próximo dia, que é às 8 horas da manhã. Então, se eu tenho um atendimento que o SLA é de 2 horas para encerrar, a pessoa abriu 17 horas, ele vai contar 1 hora, das 17 às 18, congela e ele toca para o outro dia, o prazo até às 9 horas da manhã, porque a gente começa a trabalhar às 8. Tá? Esse é o cenário. Ou se a gente trabalha sem parar, 24 horas por 7. Então, a gente vai lá e coloca aqui, né, 24 por 7. Então, se alguém abre um atendimento meio-dia e eu informei que a gente tem 12 horas para encerrar, meia-noite ele vai dar como atrasado. Tá? Então, no caso aqui, horários de atendimento. O que a gente tem aqui? Daqui para frente, né, nos treinamentos, tanto de regra de automação, depois vamos ter fluxos de aprovação, e esse aqui, a gente vai ter essa tela aqui. O que essa tela nos diz? Parte de cima, se acontecer alguma coisa, que a gente chama de condição, o Agidesk vai tomar uma atitude. Ah, no nosso caso aqui, não temos nenhuma, então não vai acontecer nada. Então, vamos informar. As condições de SLA, vocês podem fazer de diferentes formas, tá? Então, eu posso fazer para cliente, ou se o cliente X entra em contato e abre chamada, a gente segue uma política. Se o Y entra, a gente segue outra. Eu posso fazer por serviço, 1 a 1, eu posso fazer por equipe, tá? Uma boa prática que eu sempre recomendo vocês utilizarem por equipe, porque pensam que se a equipe atende 20 serviços, eu vou criar uma regra que vai valer para 20 serviços. Se eu for criar serviço por serviço, eu vou ter que criar 20 regras, certo? Então, por exemplo, aqui, eu tenho a opção de colocar por equipe. Ela é igual, e aqui ele vai me listar as equipes. Qualquer equipe que a gente tinha lá era treinamentos. Então, todos os serviços que foram atrelados a ela vão respeitar essa regra que a gente vai acabar de criar. Tá? Deixa eu fazer o paralelo aqui, ó, com o catálogo de serviço, o serviço que nós estávamos criando. Nós criamos, aliás. Vamos pegar aqui, ó. Operação, serviço, para ficar fácil aqui o entendimento de todo mundo. Então, a gente criou aqui a solicitação de treinamento EAD. Vocês lembram que eu falei que é muito importante a prioridade? Por quê? A prioridade é baixa. E a equipe que vai atender é treinamento. Opa! Então, a gente já tem uma informação aqui. Quando alguém abrir algum atendimento, e a equipe que for atender ela é igual a treinamentos, então check, ele já viu aqui, a equipe é treinamentos. Ele vai olhar agora para quê? Para prioridade. Então, ele vai olhar para esta linha aqui. Tá? Agora, vamos fazer uma comparação com o outro, ó, que era de treinamento. Mesma coisa. A equipe é treinamentos. Certo? Então, achou. Equipe e treinamentos.
vai usar essa regra aqui. Mas agora, ele está falando que a prioridade é alta. Então, ele não vai mais olhar para essa linha aqui. Agora, ele vai olhar para esta linha aqui. Certo? Então, o que a gente tem aqui? Tempo de resposta e tempo de solução. Tempo de resposta, né, que vocês viram, é iniciar até. Então, vamos dizer que quando é baixa, a gente tem que iniciar em até 48 horas. E a gente tem que encerrar em 72 horas. Quando é de prioridade normal, a gente tem que fazer em 24 horas e encerrar em 48. Quando é de prioridade alta, a gente tem que iniciar em 12 horas e concluir em 24 horas. Quando é urgente, a gente tem que iniciar em até 2 horas e concluir em 6. Quando é muito urgente, é 1 e 2 horas. Luiz, é uma regra? Tem que tirar um print aqui e fazer aqui conforme está colocando? Não, só isso aqui é conforme a necessidade de vocês. Tá? Então, seguir aqui vozes da minha cabeça. Nós vamos colocar aqui sempre horas, tá? Ah, eu quero colocar 2 dias. Vai colocar 48 horas. Tá? Notem que a coluna de tempo de resposta, ela é sempre inferior à coluna de tempo de solução. Por que isso? Porque o tempo de resposta não é tempo de resposta mais tempo de solução. Não, pessoal. O tempo de resposta está dentro do tempo de solução. Tá? Então, 48 horas está dentro das 72. Então, não é assim, ah, beleza, eu vou deixar passando aqui 2 dias aqui, quando bater 2 dias eu vou lá e inicio, porque depois eu vou ter mais tempo para fazer. Não, tu está armando uma armadilha para ti. Tá? Então, tu está perdendo tempo. Então, cuidem. Então, 48 horas está dentro de 72. Então, vamos salvar aqui a nossa regra e vamos abrir de novo o atendimento. Vou clicar aqui em serviço, treinamento presencial, que era a prioridade alta, né? E vamos clicar em solicitar. Viram a diferença? Então, agora a situação está pendente, porém, o cliente sabe que tem que ser iniciado até dia 25, às 15h39. E ser encerrado até o dia 29, às 9h39. Luiz, mas da onde que a Desk tirou isso? Tirou daqui, ó. A prioridade é alta, então ele vai pegar 12 horas, ele vai contar, ele vai pegar de dia e hora que foi criado e vai calcular. Tá, mas que lá estava 12 horas, por que que não ficou às 11h39 da noite? Porque a gente colocou horários de atendimento da equipe. Então, ele entende que é das 8 às 18, o horário que vocês forem colocar, e ele vai colocando conforme ali o horário útil daquela equipe. Certo? Então, muito interessante trabalhar dessa forma, porque aqui está aguardando. Se iniciarmos aqui às 15h40 do dia 25, vai ficar então essa bolinha vermelha, e aqui vai estar escrito atrasado. Então, o cliente sabe que já está atrasado e acabou de cair lá nos indicadores que a gente iniciou ou que tal atendimento estava atrasado. Mas depois, quando o Luiz inicia e ele atrasa também, vai lá o indicador para o Luiz. Ó. O Luiz tem X atendimentos atrasados. A equipe de treinamento tem X atendimentos atrasados. Certo? Vocês notam que aqui ó, não tem a prioridade. Ó. O cliente não sabe qual que é a prioridade. Porque imagine a situação, o cara está reclamando aqui tal coisa, daí tu olha lá, prioridade baixa. A pessoa já vai enlouquecendo, então já vai, não, é prioridade alta aqui, eu preciso para ontem. Então, para o cliente não aparece, mas ele só consegue visualizar os prazos, tá? Seguindo, SLA. O que faz parte do SLA? Horários e feriados, né?
Por quê? Aquela situação, das 8 às 18, então ele vai congelar, mas eu tenho que informar para a Agidesc. Então, deixa eu excluir esses outros que a gente tem aqui. O que nós temos aqui? Horário padrão. Sempre vai vir um horário padrão aqui no Agidesc para vocês. Tá? Esse horário padrão sempre é das 8 ao meio-dia e depois das 13 às 18. Aqui eu só alterei aqui para no treinamento. Mas ele vem aqui, ó. O legal é que se o pessoal está no intervalo, alguém abriu um atendimento 11 horas, tinha 2 horas para fazer, ele vai bater meio-dia, congela e depois toca lá para as 2 horas da tarde, porque a gente retoma as atividades às 13, certo? Então ele faz essa pausa também. Caso eu queira incluir aqui mais um dia ou editar, para editar algum, eu vou clicar aqui na edição e vou trocar. Simples. Clico em salvar. Tá? Então vamos colocar aqui as 9 horas e eu salvo. Acabei de alterar. Para eu criar um novo horário, ó, explicativo, né, pessoal? Mais novo horário. Vou informar aqui o dia, hora inicial e hora final. Tem muito mistério aqui. Esse é o horário padrão. Mas, o que é um horário padrão? O horário padrão, se eu tenho 15 equipes cadastradas no Agidesc, as 15 vão seguir esse horário que eu acabei de estabelecer. Não, mas só um pouquinho. O pessoal do RH trabalha do meio-dia às 18, sem nenhum intervalo. Como é que vai ficar a situação? Se alguém abrir um atendimento 8 horas da manhã, até o pessoal chegar no escritório já vai estar atrasado. Então, como é que a gente resolve essa situação? Eu venho aqui em mais criar e coloco aqui, por exemplo, RH. Agora eu vou ajustar. Então, eu vou dizer, posso até excluir esse outro aqui. Enfim, eu não vou fazer aqui de novo porque é repetitivo, para a gente não perder tempo. Então, coloco aqui os horários corretos, conforme a necessidade. Estão vendo que ele não é padrão, ó. Mas não adianta eu deixar bonitinho aqui o nome, que é do RH, e não informar o Agidesc, que é o RH. Então, eu vou vir aqui em equipes, e eu vou dizer qual ou quais as equipes que vão seguir este horário. Então, todas as outras equipes vão utilizar o horário padrão, exceto esta aqui, que eu acabei de sinalizar. Certo? Eu posso criar também horários para atendentes. Então, digamos que tem o RH, mas é o RH Luiz. Tá? Porque o RH começa a trabalhar meio-dia, mas o Luiz começa a trabalhar às 14. Então, se caiu algum atendimento para o Luiz nem chegou na empresa e já está com o atendimento atrasado. Então, todos os atendimentos dele estão atrasados, mas não é porque ele não tem competência, é porque ele nem teve a chance de começar o trabalho, né? Então, eu venho aqui RH Luiz, criei o horário para ele e venho em agente, informo as pessoas que vão fazer aquele horário. Então, vamos usar esse aqui e eu vou excluir ele. Temos aqui também feriados. Tá? Tem até um legal aqui já, gostei, ó, dia do Luiz. Então, os feriados, pessoal, vocês vão fazer o cadastro apenas uma vez e deu. Não precisam se preocupar mais. Então, não é algo que vai ser na rotina de vocês de manutenção. Então, eu vou vir aqui em mais criar e vou colocar o feriado que eu quero, Natal. Natal não é todos os dias, o Natal é no dia 25 de dezembro de todos os anos. Nunca mais eu vou me preocupar com isso. O que que aconteceu? Todas as equipes aqui vão pegar esse feriado. Então, se alguém abrir um atendimento que o prazo estouraria no dia seguinte, mas o dia seguinte é Natal, ele toca lá para o dia 26. Tá? Então, vocês podem fazer desta forma. Se quiser, já pode deixar, por exemplo, a gente trabalha também dia 24. Então, coloca aqui mais criar, ponte, emenda de Natal, o nome que vocês acharem melhor. A data, o mês, time e salva. Tá? Existe aquele feriado chamado Carnaval. E o Carnaval, cada ano, é em uma data. Então, por exemplo, esse ano, se eu não me engano, foi no dia 13 de março, não foi de todos os anos.
foi de 2025. Eu já coloquei aqui, ó. Então, não tinha visto que ele estava ali. Então, eu já coloquei ele aqui. Então, no caso, eu poderia colocar agora para o próximo ano. O que que eu faço, tá? Ou tu vem aqui todo ano, clica e edita, ou então a gente vai lá, pede para o chat GPT assim, ó, quero saber as datas do Carnaval no Brasil os próximos 4 anos. Ou pergunta para o Google. Vem aqui e já cadastra. Então, bota aqui um para 2025, para 2026, 2027 e assim vai indo. Tá? Então, não se preocupa mais. E tinha outro ali, né, que eu gostaria que existisse, na verdade existe, né, que é o Dia do Luiz. O Dia do Luiz é sempre no dia 26 de novembro de todos os anos. Então, aqui na empresa, todo mundo que se chama Luiz, né, ia ter uns 3 aqui de folga. Todo mundo ia folgar. Então, daí eu posso vir aqui em agente, mais relacionar, e eu vou pesquisar todo mundo que se chama Luiz e essas pessoas ganharão uma folga. Então, se cair lá um atendimento que estava para ela e estouraria o SLA no dia 26 de novembro, pularia para o dia 27. Tá? Então, dá para fazer aqui de diferentes formas. Ah, não é mais o dia do Luiz, agora é o dia da TI. A gente vem aqui em equipes e todas as equipes que são da TI, o SLA pula para o próximo dia. Então, completando aqui, então, a gente também tem a possibilidade de criar acessos. Tá? Então, eu posso restringir os acessos de determinada pessoa, clicando em mais criar. Eu posso dizer se é um acesso temporário ou se é um bloqueio. Vou colocar aqui qual que é o usuário. Posso colocar aqui, por exemplo, jornada de trabalho, ou enfim, colocar a situação que eu quero. Informar que a pessoa só pode abrir o Agdesk, por exemplo, das 6 da manhã até as 15 horas, todos os dias, menos no sábado e no domingo, tá? Mas esse aqui é um assunto que a gente vai ver mais para frente, tá? Mas com mais detalhes. Mas eu posso vir aqui restringir. Se a pessoa tentar abrir das 15h01, o Agdesk já vai bloquear. E a gente pode depois criar regras que disparam lá um e-mail para um gestor ou para alguma pessoa autorizar ou negar o acesso dessa pessoa. Certo, pessoal? Então, Junico, alguém teve alguma dúvida? Como é que ficou aí? Não, tá tudo certo, Luiz. Agradeço aí o treinamento. Vou pedir para ti parar de gravar, por favor.